vocês também, quando mandamos convites para as organizações, e eu vou ressaltar isso agora, é que seja uma troca. Então, quem tiver casos das suas organizações, é legal trazer, né, para a gente debater aqui, debater com a TAI, mas fiquem à vontade, então a gente está mais uma vez estimulando a participação de vocês. Tá bom? Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Eu vim um pouco grifada aqui hoje, porque eu acho que é mais produtivo quando a gente fala em combate à desinformação para algum plano. E a gente está falando de muitas coisas ao mesmo tempo. Ainda mais nos últimos anos que a gente tem percebido que isso pode afetar não só, obviamente, discussões políticas, mas tomada de decisões de ordem científica, de ordem de saúde pública, de ordem de construção de políticas públicas as mais diversas. Então, é difícil quando a gente fala de combate à desinformação, pode ser algo extremamente amplo. No caso do WhatsApp, da experiência do WhatsApp, não sei se você conhece, WhatsApp.org é o site que a gente está trabalhando em combate à desinformação desde 2015. Muita coisa mudou desde então, não preciso nem dizer o quê. E a evolução do combate à desinformação nesse sentido trouxe muitos desafios, não só para o jornalismo, para a sociedade de modo geral, para empresas, para as pessoas que trabalham, para as pessoas que tomam decisões diariamente, tentam tomar essas decisões baseadas em fatos verificáveis, em informações dignas, ou, enfim, o mais objetivo possível dentro de um universo de opções e fontes mais ou menos confiáveis. Então, lá atrás, quando o WhatsApp foi fundado, a gente tinha um objetivo bastante claro, que era checar declarações políticas dentro de temas relevantes que afetam a população de um modo bastante direto. Ou seja, políticas públicas em relação à segurança pública, em relação à saúde, em relação à educação, dentro do escopo que, obviamente, cada uma das lideranças políticas do país daquela época era responsável. Existiam muitas demandas nesse sentido, porque a cacofonia e a crise política que já estava instalada naquela época fazia com que fosse necessário a gente discernir o que era fato, do que era opinião e do que era verdadeiro, do que era falso e todas as nuances entre essas questões, a partir daquilo que políticos falavam. Só que aí veio a eleição do Trump em 2016 e o paradigma mudou, né? Quer dizer, mudou de certa maneira, mudou na forma de distribuição da desinformação. Mas a gente sabe que, de forma bastante visível, que aquilo que, por exemplo, Trump falava e outros políticos depois, como o próprio Bolsonaro, e, enfim, outros políticos no mundo inteiro dizem, isso reverbera muito mais do que pessoas com menos influência política e menos autoridade política, claro. Então, além, obviamente, de checar declarações de políticos como o Trump, tornou-se necessário que a gente checasse aquilo que é distribuído nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens e tudo mais. Estou falando muitas coisas óbvias, mas vocês vão entender depois quando a gente empacotar esse raciocínio mais para frente. O que isso significa? Que de 2016 para cá, a gente começou a gastar muita energia com coisas que parecem óbvias, para um universo de pessoas que acredita, que se acostumou a acreditar num conjunto de valores associados à ciência, à academia, aos consensos sociais, né? Enfim, a cultura de um modo geral e como que a nossa civilização, mal ou bem, construiu os consensos sobre os quais nós estamos em cima, né? Enfim, uma visão um pouco positivista, mas também um pouco moderna mesmo, pós-moderna talvez,
do que significa a construção de consensos sociais. A gente não... O que essa situação e a proliferação de desinformação, juntamente com outros tipos de discurso, como o discurso de ódio, e como o que a gente convencionou chamar de poluição informacional, tornou o nosso ambiente, o nosso convívio social, seja dentro das redes sociais, seja fora delas, muito fragmentado. Aquilo que é considerado uma fonte fidedigna, uma fonte confiável para um grupo social, passou a não ser considerado para outro grupo social, por motivos os mais diversos. Sejam valores culturais diferentes, sejam afinidades diferentes, ou mesmo por conta de diferenças socioculturais, não diria nem de nível educacional, mas de diferença de convívio mesmo, de grupos sociais que são mais, como eu posso dizer, voltados para si mesmos, que são mais fechados, enquanto outros grupos promovem uma interlocução e uma inclusão e uma preocupação de pluralidade de vozes e de informações cada vez maior. Então, desinformação, discurso de ódio, isso não é apenas um fenômeno que foi amplificado por redes sociais de modo descontrolado. Isso tem um background, isso tem uma maneira, isso tem isso tem um background, isso tem já uma predisposição das pessoas de acreditar e que não surgiu do nada, é isso. São conjuntos de valores que cresceram ao longo do tempo e que encontraram nas redes sociais uma maneira fácil e barata de circularem livremente. A gente vê hoje, inclusive, é lógico que quem estava lá em 2016, seja a Cambridge Analytica, sejam os marqueteiros do Trump, seja a Rússia e a propaganda russa durante os primeiros conflitos com a Ucrânia, tudo isso junto, todos esses players, eles encontraram na fragilidade das redes sociais e nesses fenômenos sociais que já aconteciam, de segregação cada vez maior de grupos sociais, uma maneira fácil de atingir pessoas com discursos que não que elas acreditassem de pronto e não que eles fossem bobos, como algumas coisas a gente vê por aí, mas porque não é só desinformação que essas pessoas consomem, é isso. As pessoas dentro desse grupo, esses grupos mais insulares, que são mais suscetíveis a acreditar em desinformação sobre determinados temas, por exemplo, grupos anti-vacina ou grupos que acreditam na Terra plana e coisas assim, são grupos que tomam decisões a partir de um conjunto de ideias muito específico, que recebem uma enxurrada de informação muito grande sobre aquele tema, mas não só sobre aquele tema, porque aquelas pessoas têm um conjunto de valores muito parecido com outros grupos que já são radicalizados também. Então, o que a gente viu durante esses últimos 6 anos, pelo menos, foi a exploração dessas características desses grupos, da maneira que esses grupos acreditam ou consomem informação, sabe discernir o que é uma informação confiável e o que não é, sabe discernir o que é jornalismo e o que é propaganda, e, enfim, toda sorte de conteúdo que circula na rede querendo convencer ou informar, às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, pessoas a respeito de determinados temas. Isso não vai desaparecer. Por mais que a gente provavelmente vire uma página bastante grotesca da história esse ano, espero, esse tipo de... A gente vê isso em outros países, a gente vê que mesmo depois do Brexit no Reino Unido, campanhas de ódio, campanhas de desinformação, elas continuam. O Reino Unido sofreu muito durante a pandemia
pandemia com as políticas de distanciamento social, por exemplo. Tudo isso, obviamente, instrumentalizado por lobbies negacionistas que não queriam que essas... que não tinha interesse econômico, basicamente, que pessoas ficassem em casa, ou que não usassem remédios fraudulentos, usassem máscaras e por aí vai, tudo que a gente viu por aqui também. Mas lá, mesmo com uma mídia mais descentralizada e com um nível educacional de um modo mais uniforme, mais bem esclarecido, digamos assim, a gente viu coisas muito extremas acontecendo. A gente não precisa nem ir para os Estados Unidos para dizer que isso aconteceu a mesma coisa. E a gente é só sair na rua daqui que a gente vê também a mesma coisa acontecendo. Então, não me parece que é algo que vai mudar, mas o que a gente viu de 2018 para cá, por exemplo, que trabalha com combate à desinformação, é que, mal ou bem, a gente aprendeu a lidar com a desinformação. A gente sabe que isso está na volta do dia, que as pessoas, instituições que têm algum objetivo político ou econômico, geralmente as duas coisas andam juntas, que querem desfrutar desses benefícios e que instrumentalizam a mentira para benefício próprio. Ficou mais difícil de 2018 para cá também desmentir determinadas desinformações, determinadas falsidades. Porque, justamente, como eu vinha falando, essas pessoas que são mais radicalizadas, pessoas que acreditam piamente em determinadas teorias da conspiração, elas estão dentro de um universo informativo muito diferente de outros grupos, lendo coisas diferentes, recebendo coisas diferentes, vendo canais de YouTube diferentes. E é muito difícil tirar essas pessoas dessa espiral de desinformação. Mas o que a gente pode fazer, e que a gente já se deu conta nesse momento, já em 2022, é que é um problema, as instituições elas estão se movendo muito novamente na cidade para tentar, não resolver porque é insolúvel, mas para tentar, de certa maneira, criar mecanismos de controle para que campanhas coordenadas e hiperfinanciadas de desinformação, por exemplo, sejam combatidas. Para que esforços de educação midiática, quando eu falo de educação midiática, não é conhecer política, é todo um outro repertório além disso para ser construído sobre como consumir notícias. Que é algo que a gente sempre deu de barato como se fosse algo banal e não é. Hoje a gente tem essa compreensão de que isso é necessário de ser desenvolvido dentro de organizações, dentro de veículos jornalísticos. Não necessariamente isso é implementado da melhor maneira possível, até porque a gente vive numa situação de crise permanente no país, seja de ordem econômica, seja de ordem institucional, e enfim, fora a pandemia, que serviu para deixar tudo ainda mais difícil. E o que a gente vê hoje também é uma reação, além de uma reação de instituições importantes, como, por exemplo, o judiciário, que em todas as críticas que a gente pode ter, seja para o bem, seja para o mal, seja em termos de autoritarismo ou em termos de leniência com relação a algumas práticas que a gente vê, tanto do universo político quanto do universo empresarial, privado e tudo mais, a gente está criando lentamente parâmetros para o combate à desinformação. Isso não significa que é isso, não significa que isso vai desaparecer. Provavelmente o que a gente, pelo fato de ser uma das ferramentas mais eficazes de persuasão e de aglutinação de grupos extremistas que eu vejo no futuro, particularmente, um aumento da tensão, porque as propagandas, se tornam mais extremas, se tornam mais agressivas e se tornam mais direcionadas a grupos mais suscetíveis, obviamente, a acreditar delas. Então, existe uma perspectiva de crescimento do extremismo para esse ano, para os próximos. Não só eu também penso nisso, não. Assim, pesquisas feitas em outras
países o mais diferentes possíveis demonstram que discursos cada vez mais extremos engajam pessoas e que isso pode ou não ter impacto na vida real. A gente sabe que, por exemplo, o discurso anti-vacina nunca teve tanta evidência, nunca impactou tanto na vida real, como a gente está vendo, por exemplo, os Estados Unidos decretando emergência por causa de surto de poliomielite, é um negócio assim, honestamente. 5 anos atrás, a gente sempre soube que o movimento anti-vacina, né, nos Estados Unidos era grande, mas não a ponto de haver uma ameaça de saúde pública de uma doença combatida e controlada faz 100 anos, não, nos anos 70, 60 anos por aí. Então, esse é o ponto geral que eu trouxe para vocês, assim, é um panorama um pouco difícil de tirar, seja no contexto político. Eu poderia falar durante horas sobre como que funciona o contexto político de desinformação, poderia falar horas sobre como que funciona a indústria de desinformação a partir de uma perspectiva privada, de empresas que financiam, empresas que se beneficiam com relação a isso, e mesmo do histórico da desinformação pré-redes sociais. Mas a verdade é que a gente não tem como falar disso, falar da desinformação no nível macro, sem se repetir, e negligenciar o nível micro, o nível que a gente pode fazer em termos organizacionais, da nossa convivência, dos nossos familiares, dos nossos laços sociais. E, sobretudo, como agir diante de situações mais extremas, de pessoas mais radicalizadas, pessoas intransigentes, pessoas que não estão tão, como eu posso dizer, convencidas. Na verdade, pessoas que foram ensinadas a ser cínicas, né? Não é a ser céticas, a simplesmente desconfiar de absolutamente tudo, como se tudo virasse uma conspiração. Então, na verdade, eu queria ouvir de vocês as demandas que vocês sentem, como eu posso conversar com alguém, como que eu posso tratar isso no nível... trabalho com pessoas que são assim, como eu posso tratar com elas sobre isso. Tem parentes que têm problemas com desinformação ou não, assim, tipo, o que a escola pode fazer com relação a isso? O que a minha empresa pode fazer com relação a isso? Eu estou aberta para perguntas, na verdade, para vocês me ajudarem também a responder as dúvidas que vocês têm e não ser tão generalista, assim, um panorama tão generalista. Se alguém quiser perguntar. Ele não é uma coisa que nada nova, né? Aquela coisa de uma criancinha tradicional, que estava de lei. A gente consegue identificar, pelo menos no século XX, mais ou menos, quando é que isso começou? Olha, no século XX eu não sei se é possível, porque, na verdade, é muita coisa, né? A gente tem, durante o século XX inteiro, duas praticamente civilizações diferentes convivendo no nível global, sobre a qual uma a gente tem muito conhecimento e a outra a gente tem muito pouco conhecimento. E eu acho que isso já diz muito a respeito de como a desinformação funciona. Com essa segunda desconhecida, inclusive. Exatamente. Enfim, a gente não sabe quão real é sobre o que aconteceu de fato na vida da cortina de ferro. A gente sabe o que contam pra gente, relata pra gente. A gente tem 36 anos. Eu estudei na escola a União Soviética como se fosse algo que estava lá, sabe assim, aconteceu ali no leste europeu, na Rússia e tal, aí foi para a China, e são conceitos muito abstratos na nossa cabeça sobre o que de fato aconteceu, por que houve uma ascensão de determinados regimes e como que, obviamente, o Ocidente lidou com aquilo. A gente sabe que, da mesma maneira que por exemplo, a União Soviética criava narrativas falsas sobre o Ocidente também fazia isso, justamente municiando pessoas para defender o próprio regime, digamos assim, mas também para criar uma sensação de alienação em relação ao outro sistema. Tem um livro muito bom que eu gosto,
Peter Carter. O nome é This is Not Propaganda. É de um jornalista ucraniano que cresceu na Ucrânia soviética, depois fugiu para o Reino Unido e conta mais ou menos sobre como que era a estratégia da União Soviética, porque havia existia bloqueios de rádio, de TV, enfim, você não podia assistir programas jornalísticos do Ocidente, isso é óbvio, mas a tecnologia era tão ruim desenvolvida, por exemplo, pela União Soviética, e às vezes o poderio econômico de determinadas nações do Ocidente fazia com que, por exemplo, na Ucrânia, eles conseguissem ouvir a BBC. Eles conseguiam, porque às vezes o próprio bloqueio da União Soviética fazia com que a radiofonia da União Soviética não chegasse na Ucrânia, mas a BBC, por exemplo, chegasse, a rádio. Então, era possível ouvir a perspectiva, óbvia, do Reino Unido sobre determinados acontecimentos, inclusive dentro da União Soviética, da qual a Ucrânia fazia parte, mas que eles também não tinham conhecimento a respeito. Então, assim, é uma coisa muito caótica em termos de caos informacional. Você não sabe para que você está, quem está dizendo aquilo, por que aquilo está sendo informado, por que você tem acesso só àquele tipo de informação e por que o país, a nação, o sistema em que você está inserido não te fornece um contraditório, por exemplo. É um caos de informação completo. É muito fácil você transpor isso, por exemplo, para um consumo de notícias somente baseado no WhatsApp, em que você recebe notícias de pessoas que você não conhece, com interesses que você desconhece, você não consegue, muitas vezes por conta dos planos de dados gratuitos que as pessoas têm, ou porque é muito caro, justamente, planos gratuitos que eu digo de uso, né, do WhatsApp, tipo, as pessoas conseguem usar o WhatsApp gratuitamente, mas não conseguem acessar os links que circulam ali sem pagar os dados de transmissão. Então, as pessoas acabam consumindo tudo aquilo que só está ali e não conseguem ter acesso ao contraditório. Isso é um problema de arquitetura da informação também, da mesma maneira que era uma falha de arquitetura de informação naquela época, naquele contexto muito específico daquele jornalismo. Então, é isso. É muito difícil dizer como começou, porque, na verdade, isso diz muito direito, diz muito a respeito do sistema em que essas pessoas estão inseridas e da estrutura de acesso à informação que essas pessoas estão inseridas. E eu acho que no Brasil, a gente tem ainda um agravante que é muito perceptível de 10, 15 anos para cá. E aí a gente não vai falar do século XX, mas a gente está falando de como mudou o consumo de informação aqui. A gente teve a inclusão digital no brasileiro de maneira mais efetiva, né, de maneira cotidiana, digamos assim, a partir da inserção dos smartphones no Brasil. Antes a gente tinha lan house, a gente tinha computador em algumas escolas, no trabalho e tudo mais, mas não existia uma relação diária, cotidiana e de dependência mesmo desse tipo de tecnologia, que foi algo que foi sendo absorvido em outras nações, talvez não na América Latina, talvez não em nações do sul mundial, mas Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, tiveram uma inserção bastante acelerada, mas um pouco mais cadenciada em relação a como a internet funciona para eles, né? Então, basicamente, o que a gente teve no Brasil foi uma inserção muito acelerada de uma parcela muito grande da população para consumir informações dentro de um smartphone, em aplicativos e em redes que não foram construídas e não têm interesse em ser redes de informação confiável. O que isso significa? Significa que a internet, para um grupo de pessoas que foi inserida nesse contexto de inclusão digital através de um smartphone, é que a internet é só aqueles aplicativos que ela consegue acessar pelo celular. Às vezes ela tem um celular ruim, ou tem um celular
sem plano de dados bom, ou não tem uma cobertura porque vive em lugares isolados e a cobertura é ruim. E não consegue ter acesso à quantidade de fontes que uma pessoa que foi inserida 10 anos antes na internet conseguia. Existem pesquisas com... E isso não é só uma questão de educação e qualificação, não. Existem pesquisas hoje com o pessoal mais novo, tipo a geração Y, que consomem muito TikTok, que não sabem fazer pesquisa no Google. São pessoas que só sabem fazer pesquisa no TikTok. Por quê? Porque o consumo primário de informação, entretenimento, informação de aplicativo está dentro daquele aplicativo. Então, é um problema de arquitetura, de transmissão de informação mesmo. Lógico, comportamento, cultura, etc. Sim. Mas esses problemas nunca tinham sido resolvidos antes, entendeu? Por conhecer, conhece. Mas eu tô aqui nesse aplicativo já, por que eu saí aqui de rua? Vou buscar o TikTok mesmo. É a questão do excesso de informação, né? Na verdade, eu acho que... Eu acho, mas são pesquisadores mesmo que veem isso, que se convencionou chamar de convenção informacional, né? Você está sendo impactado por vários aplicativos e vários meios. A gente fala de smartphone, internet, mas a gente tem a TV, tem a rádio, tem as pessoas dos nossos ciclos sociais que aquilo que sempre existiu continua lá, né? Então, a gente tem que lidar, além daquilo, com essa quantidade massiva de informação que as outras pessoas estão consumindo. Então, sim, e isso leva a uma fadiga absurda. Você te anestesia, não no sentido, oh meu Deus, outras coisas, você está anestesiado, existe uma intencionalidade, isso até tem, em alguns casos, mas é isso, é a natureza que foram construídos os aplicativos. Esses aplicativos de redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, eles são construídos para serem consumidos de maneira comercial. Eles pagam pela retenção. A retenção da sua atenção é a mercadoria. E é o que paga as contas deles. Porque eles vendem as métricas para os anunciantes vendem os seus produtos ali. E na verdade tudo que interessa é isso. Se o jornalismo, por exemplo, se a ciência, se a academia é mal financiada, ela não vai saber pagar para vender os seus produtos de maneira mais efetiva dentro dessas plataformas, porque não porque o produto é inferior, mas porque não tem os recursos para vender os outros produtos que são hiperfinanciados ali. Então o que acontece você está no Instagram. Pelo menos a minha experiência hoje em dia eu estou lá, sigo meus amigos, sigo as marcas que eu gosto, os artistas que eu gosto e tudo mais, mas o que aparece mais são as marcas que vendem roupa, vendem decoração e vendem outras coisas. Os meus amigos postam, aparecem de vez em quando. Jornalismo, quase nunca. Por quê? Porque o próprio algoritmo detecta que, por exemplo, o print de uma matéria, o card com um texto, é muito mais interessante do que uma foto de uma pessoa com uma cara, uma selfie. Uma selfie vale mais do que um print de texto, muitas vezes. Não é a regra, porque coisas podem acontecer ali no meio. E um vídeo vale mais do que uma selfie. É mais ou menos assim. Então, se a loja X está fazendo vídeo na maneira que e o jornalismo não está fazendo, pelo menos eu consigo fazer, ou porque está defasado, ou porque não dá. Às vezes não é aquela mídia não é a melhor maneira de publicar determinada informação, vai circular menos, vai impactar menos gente, por razão de mercado. Assim, lógico, existem interesses políticos por trás e pessoas que constroem esses algoritmos que têm interesses políticos por trás. Mas o grande interesse político por trás é um interesse financeiro para causar, para evitar a regulação, políticas de regulação macro de redes sociais,
para evitar políticas de regulação de direitos autorais, para evitar políticas de regulação de publicidade nas redes. E toda sorte de fiscalização é necessária ser feita. Hoje a gente vê propaganda infantil no TikTok de um jeito que a própria, sei lá, o CONAF não permite. Então, é um conjunto de fragilidades. Elas continuam criando eles não podem vincular a rede profissional, mas eles seguem nas redes sociais. Exato. Não existe fiscalização dessa fonte desse anúncio, né? Deveria haver, porque a lei existe. Exatamente, mas a lei abrange a rede profissional. Aí a questão da atualização das leis também. Não só, tem a questão de atualização técnica das próprias instituições que fiscalizam. Por exemplo, em 2018, com a disseminação industrial bizarra e agressiva da desinformação durante as eleições, o TSE, naquela época, que era presidido pela Rosa Weber, criou um núcleo de estudiosos sobre desinformação em redes sociais de um modo muito precário. Assim. Eles fizeram um grupo de discussão para que os juízes da corte, que muitas vezes nem iam nessas reuniões, se atualizassem com relação aos principais problemas sobre desordem informacional, desinformação, etc. Mas não era um grupo institucionalizado, não existia uma articulação das próprias instituições em termos de comunicação com veículos que pudessem eventualmente passar informações oficiais mais confiáveis, e não existia monitoramento de redes. O próprio TSE. O TSE não tinha recursos para contratar uma consultoria de rede. Pode ser o mais bizarro, isso pode ser uma coisa muito bizarra, mas é real. Assim, um monitoramento eficaz de redes de uma instituição como o Tribunal Superior Eleitoral é um monitoramento caro que ninguém quer fazer, que ninguém quer ser atacado, porque é uma situação extrema de ataques às instituições e autoritarismo. E basicamente o TSE não tem como pagar por isso. Então, assim, naquela época já existia uma dificuldade muito grande com relação ao combate à desinformação e uma falta de entendimento sobre o política constitucional. Hoje a gente chega para 2022 com grupos já bastante bem consolidados, que discutem diariamente o que são as campanhas de desinformação, quem está por trás disso, quais são as intenções, quais são as narrativas mais comuns, porque muitas delas se repetem muito e estão dentro de um universo de valores muito específico cada uma delas. A gente tem uma compreensão maior sobre isso hoje. Mas isso, a gente precisou de 2018 para que algumas instituições abrissem os olhos, começassem a treinar os seus técnicos a tomar decisões sobre determinadas situações. Meu nome é Cláudio, eu sou da FASE. A gente falou um pouco mais cedo aqui também sobre. Pensamos um pouco sobre a questão da regulação, etc. Tem algumas perguntas aqui para fazer para você. Sim, por favor, eu vou falar um pouco de Não, tranquilo, só para. Por favor, me interrompa. Tranquilo, eu vou te interromper com o microfone. Mas olha só, você estava se perguntando sobre desinformação para a internet, né? Eu lembrei de um exemplo de quando eu era jovem, né, pelos mais das técnicas, lá nos anos 90, que eu estive em Cuba, no Festival de Juventude, e eu fiquei hospedado na casa de um casal cubano, ali na Vila Americana. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse tempo, foram 2 semanas, foi um momento em que o pai da família, o Santiago, que era técnico mecânico, ele colocou no rádio uma frequência que eu não conhecia, e no rádio estava, enfim, um locutor falando, dando notícias sobre o quanto era ruim o regime castrista e a importância de derrubar o regime, e etc, etc. Eu estava tentando entender aquilo, o espanhol já era uma coisa complicada de entender, e entender o contexto, e ele começou a rir e falou, não, cara, isso daí é de Miami. E olha só, cara, que
Que coisa louca, né? Em Havana, esse bairro é bem central em Havana, e pegava uma rádio transmitida de Miami, interferindo na transmissão, na recepção, na verdade. Sim, exatamente. Mas é isso. É uma estratégia dos cubanos americanos. Na verdade, é uma estratégia de contra-informação e era, no fundo, uma estratégia de desinformação. Pré-internet, né? Panfletos pelo avião, né? Também. Sim. Também, quer dizer, ou seja, não é nada que a internet trouxe, né? São estratégias que já existiam desde muito antes, né? E aí, entra também então, um debate, porque, eu comentei mais cedo, a gente na fase fez recentemente oficinas de comunicação, e uma das coisas que a gente conversou lá foi, eu fui entrar nesse debate sobre a importância de estar nas redes sociais, para fazer essa disputa de narrativa, né, a tão falada disputa de narrativa, me chamaram a atenção, olha, Cláudio, não é exatamente disputa de narrativa, antes da disputa de narrativa, é na verdade uma disputa de projeto de sociedade. Né? E acho que isso é uma coisa importante também de a gente resgatar, porque antes de ser uma disputa de como a gente conta uma história, é uma discussão de pontos de partida, de pontos de partida que a gente sai. Né? Então, quando você fala, por exemplo, de universos informativos diferentes, de relações fragmentadas, eu acho que é desse ponto de partida que a gente tem que partir, né? De como se estruturou a malha informativa a ponto de ser descaracterizada na sua unicidade. Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante quando a gente fala sobre combate à desinformação, que não é meramente checagem de redes ou de discurso mais, né? E nem mesmo só de análise das redes, quer dizer, não se basta só nisso. E aí eu queria chegar, quer dizer, o quanto hoje, na sua opinião, é importante esse viés da educação midiática, principalmente no gap geracional que a gente vive, de gerações que foram educadas, como você falou, num modelo de uso brutal de internet via celular, hoje são mais celulares do que habitantes no Brasil, né? São, se não me engano, 240 milhões de aparelhos para as ideias habitantes. 1,6 aparelhos. Uma média assim, de quase 2 aparelhos por habitante, né? Isso, repetindo o que eu falei mais cedo, né? Numa realidade que 1/3 do país não tem internet, não tem acesso direto, né? Numa realidade de zero rate, né? Que é o que você falou, as pessoas não têm pacote de dados, então usam lá o TikTok, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, para ter que na desligar o celular e não aparecer propaganda. Mas que é isso, quer dizer, ele acaba se bastando ali, né? O YouTube, por exemplo, é a segunda ferramenta de pesquisa hoje no mundo, só perde para o Google e caminha passo a passo para ser a primeira. E é a primeira plataforma de consumo de informação brasileiras, eu acho, segundo a Reuters, né? Enfim, tudo isso leva mais adiante para um seguinte sentido, quer dizer, o peso que a educação midiática vai ganhando, né, em tão pouco tempo, né? Eu queria entender então um pouco como é que o Aos Fatos está se posicionando, como é que o Aos Fatos está se posicionando contra isso, porque, por exemplo, eu sei que a agência Lupa criou recentemente um braço que é a Lupa Educação, tocado lá pelo Rafael Carpo, uma galera que cuida exclusivamente disso, né? De formação, multiplicação, educação midiática na essência, né? E os desdobramentos disso. Queria saber se o Aos Fatos tem algum projeto semelhante, se vai passar a investir mais nisso, se tem algo já planejado para isso, cartilhas, etc. e tal. Isso é um ponto. Um segundo ponto que me chama a atenção é com relação à apropriação de discurso, principalmente a apropriação de discurso das organizações da sociedade civil. Vou dar um exemplo. Água é pobre. Né? Outro dia eu fiquei revoltadíssimo que apareceu no intervalo do, acho que foi de Pantanal, ou do JN, não vou lembrar. Eu vejo o Globo, cara, apareceu
apareceu lá uma quilombola falando sobre prática agroecológica, deve ter sido de Pantanal. Uma quilombola, uma mulher negra, falando sobre prática agroecológica no interior de São Paulo, Vale do Ribeiro, se não me engano. E ela falando aquilo tudo e tal, e no final, agro é terra, agro é pop, agro é tudo. Eu falei, cara, fudeu. Tipo, ela fez a propaganda do agro. Então, assim, não é jogar pedra na quilombola, mas é entender como é que o agro também está se apropriando desse discurso da agroecologia, né, o porquê que, em vez de bater palma, que bonitinho, o Pantanal está falando sobre agrofloresta e tal, entender por que estão colocando na novela das 10, das 9, das 10, um sistema agroflorestal. Né? A troco do quê? Não existe almoço de graça. Né? Como a gente falou aqui, é a economia da atenção. Né? Quanto mais atenção você dá, maior a tua métrica, maior o teu engajamento, mais ele vai entregar. Então, isso também funciona para a rede Globo de televisão. Né? E essa apropriação do discurso é muito forte. Isso acontece com a questão do agronegócio, né? Do meio ambiente do agronegócio de mãos dadas, né? Que foi lá no Jornal Nacional essa história. É também no discurso sobre questão climática, emergência climática. Então, quando a gente fala, por exemplo, venda de créditos de carbono, e o Brasil vai ser o país carbono zero, vamos zerar as emissões, vamos vender crédito. Na verdade, tem todo um discurso por trás, da indústria do papel, da indústria de eucalipto, celulose, etc., de venda desses espaços, de plantar milhões e milhões, milhares de hectares de desertos verdes, na verdade, né, em troca de centavos de países que jogam esgoto para a estratosfera e dão um dinheirinho ali para a gente plantar o eucalipto na esquina, degradando o nosso próprio meio ambiente. E vai ao Espírito Santo, na região de regência, para reviver, manguezal morto, desertificado e imensas plantações de eucalipto, por exemplo. Estou dando um exemplo muito específico, porque é um discurso fake verde, na verdade, né? Uma apropriação do discurso verde. Você vê, inclusive, algumas ONGs, né? É a ONG só no nome, né? Porque é bancada por empresários, tipo Coalizão Brasil da Vida, que fala sobre soluções alternativas e saídas verdes, mas que na verdade de verde não tem nada. Então, assim, também nesse sentido a pergunta, quer dizer, como é que agências de verificação, eu não sei como é que vocês estão se chamando agora, né? Porque antes era uma agência de verificação, como é o que agora, né? Como é que vocês se identificam, né? Mas como é que esses organismos de checagem podem ajudar a separar esse joio do trigo, né? Olha, isso aqui não é bem assim, né? Parafraseando as tags que vocês usam, né? Isso aqui indefinido, isso aqui não é bem assim, isso aqui é falso, isso é um falso verde. E por último, como é que vocês podem ajudar as organizações da sociedade civil a educar e formarem os seus militantes, seus ativistas e também a municiar com dados, com análise de fatos, porque isso é uma carência muito grande que existe nas organizações. Às vezes a gente tem ali uma discussão qualitativa muito forte, grupos focais muito fortes, mas tem pouco registro e pouca quantificação, pouca raspagem de dados, falando tecnicamente, né? Não tem isso, não existe a tecnologia das organizações, ela é mais social do que propriamente essa apropriação do que é hoje o jornalismo de dados, do que é essa planificação. Então, como é que vocês poderiam ajudar? Porque, para concluir mesmo, eu vejo as agências de checagem, os checadores de uma forma geral, muito mais próximos da grande mídia do que propriamente da mídia alternativa. Não estou dizendo mídia alternativa AJOR, não. Estou dizendo mídia alternativa, o site do Sindicato dos Bancários, o site da Fase,
o Instagram da ONG, estou falando do movimento social, da CUFA, do MST. Eu vejo, assim, se for traçar uma reta, mais próximo dos veículos do que das organizações. É uma preocupação de vocês isso também, ou nada a ver? Ou como é que a gente pode trazer vocês mais para cá para trabalhar mais com a gente, entendeu? Excelente intervenção, muitas coisas que você falou, eu gostaria de ter falado, você falou muito didaticamente, assim, sou meio caótica na hora de explicar algumas coisas. Cansaço na cabeça. Faltam 3 semanas para isso. Mas, se eu esquecer de alguma coisa, por favor, me lembra de responder. Vou começar agora pelo final, que é sobre os interesses e como atuar em cima do combate à desinformação a partir desses interesses. Que existem, não pode sempre existiram, na verdade. Assim, vou dar um panorama mais ou menos geral, pegando essa questão dos interesses e trazendo isso já para o combate à desinformação, para as plataformas e para os principais tomadores de decisão hoje em nível global, que são os big techs. Não tem muita discussão em relação a isso. Tirando o agro mundial, provavelmente são as big techs também o grosso do vídeo mundial hoje, em termos de inovação e tecnologia. O Aos Fatos, a gente não se apresentou com uma lista de checagem, porque a gente sempre teve uma pegada muito mais de dados, muito mais investigativa com relação a campanhas de desinformação que acontecem nas redes, e de análise macro sobre o que está circulando. Está circulando esse tipo de desinformação. E aí esse tipo de desinformação está circulando sobre esse mesmo tópico, está circulando dessa outra maneira no WhatsApp, e por aí vai, criando um ambiente que se retroalimenta mais ou menos com os mesmos tipos de informação, que basicamente é roteirizado para plataformas mais diferentes. Então a gente sempre tem essa perspectiva investigativa forte. Mas, como todo mundo sabe, por exemplo, o jornalismo crítico independente faz com que alguns incentivos sejam mais difíceis. Para você, é isso, né? O jornalismo bem feito, ele não vai bem pago, porque ele fere interesses de pessoas que muitas vezes têm muito grana. O que aconteceu desde 2016? Novamente, 2016 mudou esse paradigma total, as big techs viram que tomariam um prejuízo muito grande se elas continuassem sendo industrialmente instrumentalizadas na direção de determinadas agendas, e precisavam fazer uma coisa. E aí, elas resolveram fazer parcerias em vários países, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos. Eu nem sei em quantos países, por exemplo, a Meta, com o Facebook, com o Instagram e com o WhatsApp, faz parceria com organizações de checagem que não são só agências independentes como Aos Fatos, como a Lupa, mas também com agências tipo Reuters, como France Press, como Associated Press. Gente grande que tem presença internacional e em milhares, em centenas de países. Então, o que a gente vê hoje é um crescimento de nível de mercado para fazer combate à desinformação como checagem de fatos. O combate à desinformação não é checagem de fatos, entendeu? Mas é uma maneira de você, é uma maneira até bastante efetiva, surpreendentemente, de combater a desinformação dentro das ferramentas, obviamente, que a gente tem hoje, né, para combater a desinformação, que é basicamente usar uma canequinha para tirar água do caldeirão das big techs. Então é isso que a gente tem, mas dá para fazer. Isso faz com que o jornalismo dessas organizações seja mais financiado. As organizações, elas encontraram uma maneira de pagarem as suas contas através de operações de checagem de fatos. Por isso existe essa impressão, que não é uma impressão, que é de proximidade da checagem de fatos com grandes players. Hoje a Globo tem o Fator Fake, hoje o UOL tem o UOL Confere. Hoje você tem, enfim, várias organizações que fazem, comprova, etc. Várias organizações que têm projetos grandes de checagem de fatos, alguns bons, alguns nem tanto, mas enfim, cumprem seus papéis ali
para ajudar no combate à desinformação. Assim, é muito importante, inclusive, que essas organizações existam, porque da mesma maneira que os atores, a desinformação coordenada, financiada industrialmente, atua de maneira organizada, ou seja, a gente tem... É isso, aquela história que a gente já sabe desde 2018. As campanhas, né, os ativistas de determinadas agendas se juntam dentro de um grupo de WhatsApp, de um grupo de Telegram, coordena como que eles vão atingir e incidir sobre determinadas redes, com que linguagem e com que repertório e que pessoas elas vão atingir, e a partir de então aquilo vai sendo construído a partir de uma organização insular dentro de pequenos grupos. A gente já sabe que isso acontece hoje. Agora, a gente sabe que isso acontece por quê? Porque existem outros centros de pesquisa que são muito mais voltados à pesquisa, na verdade, do que ao jornalismo propriamente, que investigam essas campanhas de desinformação. Por quê? Porque é muito mais interessante, da mesma maneira que é interessante para as plataformas elas pagarem jornalistas para fazer checagem de fatos, faz aí, eu estou financiando o jornalismo, olha, estou valorizando o trabalho de vocês e tal. Não é interessante para elas que o jornalismo investigue de maneira autônoma o que elas estão fazendo. Seja porque eles não conseguem controlar a narrativa da melhor maneira possível deles, porque afinal de contas é jornalismo, etc. Mas porque é mais fácil para eles pagarem para grupos de pesquisa fazerem esse tipo de informação e que não tem nenhum compromisso com a publicidade daquelas investigações. Eu não estou falando isso porque eles são malvados, não. É simplesmente porque eles não são jornalistas, eles são grupos de pesquisa. A finalidade deles é pesquisar sobre determinadas coisas, é ter um impacto diferente que o jornalismo tem. Então, para essas plataformas que são hiperfinanciadoras do jornalismo, é isso, é mais fácil patrocinar checagem. Para a academia, é mais fácil patrocinar pesquisas cujo objetivo final é melhorar a imagem e salvar, provavelmente, a PLR dos funcionários e a distribuição de lucros dos acionistas daquele ano. Demonstrando que, olha, a gente tem uma política de accountability, a gente está pagando pesquisadores independentes para mostrar para a gente o que está errado na nossa plataforma. E, de fato, existem pesquisadores muito sérios, independentes, fazendo um trabalho extremamente relevante. Só que as plataformas estão implementando, estão resolvendo os problemas que os pesquisadores estão fazendo, a gente não sabe. Por quê? Porque não tem um mecanismo de cobrança e de accountability que a própria imprensa se acostumou a fazer e que não tem meios de fazer, porque, novamente, é aquela questão, existe um hiperfinanciamento para checagem, mas não existe um financiamento suficiente para investigações mais profundas, de longo prazo, que tragam impacto e diferença para as instituições. Então, só a partir daí já dá para saber qual é o interesse, por exemplo, de Big Tech no combate à desinformação dentro dessas próprias plataformas. E me parece que a apropriação de determinadas agendas, como o caso do combate à desinformação, né, hoje o YouTube aparece todo dia, no intervalo do Jornal Nacional, dizendo que combate à desinformação, quando a gente sabe que os maiores canais de jornalismo no país são a Jovem Pan. Eu não estou falando o canal da Jovem Pan, são todos os canais de todos os programas da Jovem Pan, que tem uma quantidade absurda de pessoas que consomem aquela informação todo dia. Então, assim, é isso. É fácil se apropriar de uma agenda, dizer que combate a desinformação, quando, na verdade, está atuando apenas em um ponto daquilo que se propõe fazer, que é a ponta do iceberg. Talvez a ponta do iceberg do combate à desinformação seja a checagem de fatos, mas tem muito, muito, muito mais a se fazer ali. Agora, com relação à educação midiática, não sei, se não ficou claro, por favor, me pergunte mais profundamente. Com relação à educação midiática ou aos fatos em si, a gente não tem uma unidade de educação. A gente dá palestras, a gente promove qualificações, mas assim, de maneira
estrutural dentro da organização a gente não tem. Por algumas questões que são... a gente já tem... Eu acho que a gente já perde energia demais checando coisas que, em qualquer outro contexto, seriam bobagem. O que a gente gasta de tempo dizendo que voto impresso não garante segurança do voto, que não existe vulnerabilidade de ataque hacker em urna eletrônica, que, enfim, toda essa série de questionamentos com relação ao sistema eleitoral, que em uma situação normal poderia ser só questionamentos, mas que nessa situação, nesse momento, é basicamente um pretexto para outra coisa. Se a gente não tivesse que perder tempo com isso, provavelmente a gente estaria perdendo tempo, usando o nosso tempo, justamente checando se o discurso do agro faz sentido dentro de um contexto maior. Quer dizer, beleza, ótimo que, inclusive, é bem normal, né, pela indústria, a captura de agendas progressistas ou agendas de diversidade, ou você põe o que você quiser, para, né, criar um certo espírito de normalização de determinadas agendas. A gente vê isso com feminismo, com Pink Money, com comunidade LGBT, com a comunidade negra, com a comunidade indígena, não sei o que. Aí você vê uma quilombola falando do agro em rede nacional, no horário nobre. Então, assim, você vê a apropriação de modo muito latente. E a checagem de fatos, a verificação daquilo que é dito por essas pessoas dentro desses espaços, que não são espaços informativos tradicionais, isso acaba ficando secundário, justamente por causa da quantidade de outras coisas que são mais urgentes, e são mais urgentes não porque as outras são menos importantes, mas é porque são mais urgentes mesmo. Não, e questão da agenda clássica do jornalismo, né? Assim, você tem que lidar de maneira imediata com assuntos mais imediatos. Isso é ruim por um lado, porque outras coisas acabam descobertas, mas o senso de urgência é real. As pessoas demandam respostas mais objetivas para os temas mais quentes daquele momento. Vai ser muito difícil, por exemplo, a gente falar de questões... A gente vê isso hoje. A gente sabe que as queimadas no Pantanal esse ano são muito maiores do que as de 2 anos atrás, 3 anos atrás. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso, a gente sabe. Por que a gente não está reagindo isso da maneira como a gente deveria estar reagindo, como a gente reagiu 3 anos atrás, 2 anos atrás, lá? Porque tem 300 outras coisas que a gente precisa reagir ao mesmo tempo. Tem uma campanha eleitoral acontecendo, tem um 7 de setembro, que foi mais uma ameaça de golpe, sabe assim, tem discurso supremacista branco dentro de campanha nos estados, sabe assim, Deixa eu pegar esse gancho para poder insistir no assunto aqui. Tudo bem, a gente está entorpecido aí com voto impresso, coro de imbrochável, etc, etc, etc. Mas como é que a gente consegue, nós, enquanto organização da sociedade civil, provocar, não sei se é esse o termo, mas provocar as agências de notícias que checam fatos, que combatem desinformação, a fazer essa volta ao discurso de médio prazo. Quer dizer, olha, ok, vamos gastar energia aqui para dizer que o voto impresso no próprio porra nenhuma, que se é engroxado ou não, problema sexual dele, mas vamos falar aqui também das soluções verdes que não são solução de porra nenhuma. São, na verdade, mais do mesmo, dirigentes querendo poluir e continuar poluindo. Passa pelo quê? Isso eu queria saber também de você. Passa por financiamento pessoal, de projetos, passa por ter mais visibilidade, e aí, por conta disso, tem que ganhar alguns setores de mídia para dar visibilidade para isso também. Como é que é a leitura disso? É falta de um esforço da organizações da sociedade civil que acaba ficando numa coisa muito umbilical, na própria rede, e morre ali o assunto. Como é que você enxerga isso? Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou responder. Eu estou aqui falando como se eu tivesse um tempo livre, mas enfim. Como está de tempo? Tá? Meia hora. Tá.
Assim, eu acho que a gente está olhando por perspectivas. A gente, que eu falo, eu e você. Não estou falando que você está olhando de uma perspectiva diferente da minha, não. Mas a maneira que se consome informação, ela mudou de tal forma nos últimos 5 anos, 4 anos, que a gente pode não estar olhando por que, sei lá, o Jornal Nacional, o UOL, o Aos Fatos, seja lá quem for, não está pautando discussões sobre desinformação, sobre meio ambiente, sobre ecologia. Por quê? Porque provavelmente vai ter não é intencional, estou dando a entender como se fosse, mas provavelmente essa discussão está insular ainda dentro de alguns grupos, mas que precisa ser capturada não só pelos veículos tradicionais de jornalismo, mas por toda uma rede de comunicadores que hoje existe, de influenciadores, de pessoas que estão só em um canal específico, pessoas que, sei lá, estão só no Twitch, pessoas que estão só no Discord, pessoas que assim, influencer de gamer, o Casimiro, enfim, influenciadores que se notabilizaram por ser influenciadores de determinados temas, que acabam falando sobre outros temas, mas para uma audiência de nicho e muito segmentada. Eu acho que a tendência hoje é essa. Dificilmente a gente vai conseguir falar como broadcaster, como a gente falou durante o século passado inteiro, com as estruturas que a gente tem hoje de comunicação. Então, precisa de um fenômeno muito grande, em larga escala, hiperfinanciado, mas também não só financiado, mas assim, com inserção política, com interesses de nível global, para conseguir pautar de uma maneira, não diria nem correta, mas o mais decente possível, discussões tão urgentes quanto voto impresso e kit gay, entendeu? E isso precisa de uma confluência de interesses que muitas vezes ele não existe naquele momento, mas talvez ele exista daqui a 1, 2 anos a partir de um trabalho de influência que começa pelo nicho e que vai crescendo à medida que aquele tema vai se tornando menos incontornável. Hoje, por exemplo, hoje não, porque a gente está completamente submerso em cobertura de eleição, mas durante a pandemia, antes da pandemia, na verdade, a gente teve algumas reportagens muito interessantes no Aos Fatos sobre desinformação de saúde nas redes sociais. Foi algo que sempre existiu. Inclusive, a gente fez um levantamento, acho que foi em 2019, com o Ministério da Saúde, em que a gente encontrou que os principais pedidos de informação para o Ministério da Saúde eram em relação a doenças relacionadas ao câncer, ou seja, tudo que é câncer, ou seja, toda a sintomatologia, todos os tratamentos, tudo isso era um assunto mais buscado na assessoria de imprensa do Ministério da Saúde e do Programa de Combate à Desinformação em Saúde do Ministério da Saúde. Então, não era nada divisível, não era, sei lá, doenças historicamente estigmatizadas. Não, eram questões, eram doenças sobre as quais se conhecia pouco e que a letalidade é grande. E aí a gente veio numa pandemia e a gente não tinha um histórico tão grande de cobertura de ciência e de saúde. Acho que ninguém, né? Acho que o jornalismo, de modo geral, no mundo inteiro estava bastante despreparado com relação a isso, porque nunca foi exatamente o mais estratégico de cobrir. Havia, obviamente, da mesma maneira que existe uma cobertura de política pública de saúde incipiente, tudo bem, a gente pode discutir isso, mas existe. Mas a gente começou a fazer com mais intensidade e com um conhecimento melhor e com uma capacidade melhor a partir do momento que aquilo se tornou incontornável. Eu acho que um dos problemas do jornalismo em específico é que a gente tem que reagir aos fatos, né? E por mais que a gente não tem como se antecipar aos fatos, a gente reporta, né? Então,
Da mesma maneira que existe uma necessidade de cobrir tudo aquilo que está acontecendo para atingir uma audiência cada vez maior, e uma audiência cada vez maior não é uma audiência de nicho, ou que tem um interesse muito específico. É isso, é difícil, é necessário uma confluência de interesses muito grande. Eu entendo, você está falando assim, que no grosso olha, tem que ter um factual forte para poder todo mundo beber junto. A terceira, assim, na verdade, o que eu quero dizer, assim, como é que a gente consegue, então, nós aqui das organizações, aproximar uma realidade que a gente vive todo dia desse factual mais genérico, ou fazer com que isso seja percebido como algo factual, como uma notícia quente. Né? Por exemplo, o território onde a fase atua na Amazônia tem problemas sérios, por exemplo, de plantio, porque não está chovendo nos meses que deveria chover. E aí o plantio dessas áreas está sendo atrasado, mudando todo o ciclo de alimentação, inclusive de centenas de pessoas, populações ribeirinhas na região da Amazônia, do Baixo Tapajós, etc. Isso é uma coisa que o caboclo lá está vendo todo dia. Se perguntar para ele, ele vai falar, cara, isso aqui está acontecendo dia 5 também. Mas não existe essa identidade com o noticiário mais geral. Ok, eu entendo, também fui de redação já, eu sei como é que é esse trabalho, é um trabalho complicado mesmo. A gente medir entre o que o chefe da redação pede e o que realmente está acontecendo, um equilíbrio difícil. Aí, na verdade, assim, é a pergunta ao contrário, então, como é que nós, das organizações, podemos fazer para chamar mais atenção, entendeu? É como você falou, pô, o Pantanal está pegando fogo esse ano mais do que há 2 anos. Por que a gente não consegue? Por causa das peripécias lá do presidente, que cada dia ele inventa uma coisa nova para chamar a atenção e jogar no banho de fumaça? Ou também é um problema nosso de saber falar melhor e talvez saber mostrar melhor, olha, essa merda aqui está acontecendo todo santo dia, precisa estar no JR também, precisa estar nos fatos também, precisa estar, sei lá, onde também. Enfim, no WhatsApp a gente bota, no nosso WhatsApp a gente está botando, que é nosso, entendeu? A questão é como furar essa bolha e ter um alcance maior mesmo. Né? Sabe o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo de errado? Entendeu? Provavelmente não está fazendo errado. Assim, na verdade, um dos grandes problemas é que a gente não tem uma fórmula certa, porque os principais veiculadores desse tipo de conteúdo não revelam uma fórmula de distribuição das informações nas suas mídias. Entendeu? Então, basicamente, o que a gente faz hoje, todo mundo, desde assim, o ativista júnior, que faz uma incidência micro, até, sei lá, Globo, não sabe muito bem o que está fazendo ali nas redes sociais. Porque, às vezes, um perfil no Twitter vai super bem. Sei lá, o perfil do Globo Rural no Twitter, sabe assim? Mas aí você vai e joga para o Instagram, não tem nada acontecendo lá. Você não consegue ver nenhum conteúdo jornalístico relevante ali que te interesse. Porque, sei lá, o Instagram não entrega. Porque a especialidade... Porque, sei lá, o algoritmo muda tanto todo ano que ninguém sabe mais qual é a regra e o que funciona melhor naquela rede. Inclusive, isso me parece que está sendo um problema do ponto de vista de viabilidade da própria rede social, da própria empresa Meta. Assim, me parece que é um negócio que está gerando muita dificuldade para eles. Assim, descobriram que mudar as regras do jogo, com o jogo rolando durante muito tempo, sempre, o tempo inteiro, talvez não seja muito produtivo do ponto de vista financeiro, porque aí vem um outro player que deixa tudo claro e mostra como funciona. Eu não estou dizendo que o TikTok é maravilhoso, não, de forma alguma. Mas que entrega e que você consegue prever melhor como que sua produção e como que sua informação vai ser veiculada ali de uma maneira muito mais palpável do que no Instagram ou no Facebook.
Mas voltando à questão inicial, que, né, a gente tem essa dificuldade de saber como distribuir melhor, não sabendo como funciona a coisa. Mas eu também acho que existe um outro problema muito fundamental e que, novamente, por conta de todo o caos instalado desde 2018, toda a completa desgovernância, para dizer uma palavra muito leve, a gente não tem mais acesso a dados confiáveis num país de produção de política pública, né? Então, assim, a gente... exato. Então, se antes, por exemplo, eu lembro, sei lá, antes de 2018, a gente fazia matéria sobre, sei lá, desmatamento. Uma coisa bem clássica. Quanto que cresceu nos últimos anos? Trajetória histórica do desmatamento no Brasil e tal. Que aí você só tinha dados realmente muito consistentes sobre a Amazônia, um pouco sobre Mata Atlântica, mas coisas assim, alarmantes, tipo, não existiam dados abertos, confiáveis no sentido de amplos o suficiente para a gente conseguir medir desmatamento, sei lá, no Cerrado. Assim, era uma coisa muito... Uma organização fazia um tipo de contabilidade, mas o próprio Ministério do Meio Ambiente não tinha uma contabilidade tão precisa e tão confiável quanto tinha com relação à Amazônia, quanto outros ecossistemas. Isso era histórica mesmo. Enfim, por quê? Tudo bem, você pode dizer que, né, estrategicamente a Amazônia realmente é muito mais importante do que o Cerrado. Isso diminui a importância do Cerrado, né? Talvez, exatamente. Sim, exato. Exatamente. Então, assim, o que me parece é justamente que seria mais interessante de organizações de incidência fazerem realmente ajudar no processo de reconstrução desse tipo de monitoramento e base de dados, que certamente vão respaldar muita informação, muita reportagem, servir como ponto de início para uma série de pautas que antes eram bem tratadas, porque antes a gente tinha um conjunto de dados muito bom. A gente tem dos melhores centros de estatística do mundo, que é o IBGE. Então é inacreditável que a gente tenha parado de produzir dados de maneira consistente sobre muitas políticas públicas, simplesmente porque, sei lá, porque o interesse, porque não existe interesse, por incompetência, talvez a postura de estudo. Incompetência, assim, vou te dizer que tem muita incompetência, assim. Que é um projeto, é uma estratégia, mas é incompetência, assim. As coisas têm embolado tão rapidamente me parece que é a tentativa de esconder. Não, é uma política de destruição, claramente, mas é também incompetência no sentido de que as pessoas... Eu não sei explicar muito bem, mas atende ao propósito da distribuição colocar pessoas incapacitadas. É mais ou menos isso. Exato, exato. Então, eu não sei se, assim, eu acho que essa questão da abertura de dados, primeiro, da produção de dados, da abertura de dados, da divulgação de dados bem estruturados, fáceis, né, de você conseguir processar em larga escala, é um excelente ponto de partida, porque é a matéria-prima do jornalismo, e nem isso a gente tem mais. A gente, às vezes, está muito no escuro. Imagina, durante uma pandemia, o Ministério da Saúde resolve mudar a metodologia de contagem de doença e de mortos, simplesmente para fazer com que a imprensa não conseguisse reportar o que estava acontecendo de fato. E aí, organizações tiveram que se juntar, porque uma sozinha não teria como, e também não teria como construir credibilidade diante de uma descredibilização sistemática de informação. Jornais se juntaram e falaram, então a gente vai fazer isso aqui que dá. Isso aqui que dá é o quê? Ligar todo dia, sei lá, conectar a API das Secretarias de Saúde do Estado e ver o que sai daí, porque é o que a gente tem como fazer.
que temos produção de dados nos últimos tempos. E assim, queria como fazer outra coisa? É isso. É isso. O que foi. O que. Não é que salvou, mas. É isso. O ataque à ciência, o ataque à informação, porque, né, cientistas dependem desses dados para construírem suas pesquisas e, no fim, as políticas públicas. O jornalismo precisa desses dados para reportar e prestar contas à população sobre o que está acontecendo de fato. E, enfim, põe aí todas as pessoas interessadas nesse tipo de informação. Se ela não existe... Aí você só volta duas coisas ao mesmo tempo. Porque você está indo... É isso, na matéria-prima. Na matéria-prima sobre as quais tudo que é baseado em fatos, né, naquilo que é verificável, é construído. Então, é complicado mesmo, assim, eu não sei. Nesse aspecto, eu sou muito pessimista, porque é realmente muito difícil reconstruir do zero coisas que estavam muito bem assentadas. Precisa voltar a produzir dados, mais do que até correr atrás da comunicação, voltar também a produzir. Exato, pressionar pela produção, né? Porque assim, você vê setores privados, autônomos, da sociedade civil mesmo organizada, produzindo dados relevantes, produzindo ciência, mas assim, o que é mais importante para a gente é ter um denominador comum, que são os dados oficiais a partir dos quais a gente vai conseguir, com dados oferecidos por outras organizações, por universidades que são independentes, enfim, por toda uma série de outras instituições sociais importantes e com credibilidade, no caso, para a gente conseguir construir um repertório de informações sólido e, a partir daí, conseguir construir políticas públicas que nos façam sair disso tudo, né? Não sei por onde começar. Então, eu realmente acho que o caminho é esse. Agora, com relação às coisas que não foram destruídas, vamos colocar dessa maneira, a gente precisa... É isso. A gente precisa entender que o tempo da internet não é o mesmo tempo do desenvolvimento das políticas, não é o mesmo tempo do desenvolvimento da lei, não é o mesmo tempo da fiscalização efetiva, oficial, né? Hoje, por exemplo, a gente tem visto decisões só na seara da eleição, mas isso pode ser extrapolado para várias outras coisas. A gente tem visto o TSE legislar sobre remoção ou não de conteúdo falso ou não, alegações falsas ou não. Algumas vezes as alegações são falsas, às vezes são insinuações, às vezes são conteúdos que, enfim, levantam suspeitas e atendem a narrativas que não estão nem ali naquela peça que foi representada junto à justiça, mas você precisa nomear uma coisa em específico para pedir a remoção de determinado conteúdo das redes sociais. E não existe consistência na decisão de, sei lá, o TSE sobre remoção de conteúdo sobre o mesmo tema. Por exemplo, associar o Lula ao PCC, que é uma novela que vem se estendendo durante as últimas 3 semanas. O Alexandre de Moraes diz uma coisa, uma outra ministra diz outra coisa, e um outro terceiro ministro, eu não consigo me lembrar do nome deles, diz mais ou menos a mesma coisa que os dois estão dizendo, mas... esse tipo... E eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente precisa reconstruir consensos, e fazer isso demanda tempo. Enquanto os ministros estão lá discutindo o que fazer, o que a lei diz e como que ela deve ser cumprida, milhares de outras peças de desinformação estão sendo criadas nas redes sociais. E o mesmo acontece se a gente, por exemplo, publicar uma reportagem que revela algum grande esquema, algum grande problema de desmatamento ou de uso indevido de determinadas agendas por organizações de interesses, sei lá, obscuros, não sei qual é o nome, como classificar isso. Privados. Certamente, quando a gente publicar aquilo, já vai haver uma série de outros problemas, porque a gente está falando do passado, a gente é reativa, a gente está falando sobre questões cuja escala nem mesmo
aquilo que a gente tem hoje é capaz de atingir, né? Então, assim, é difícil, mas é um problema que a gente vem enfrentando desde as eras, né? Então, como tornar relevante alguma discussão que é relevante, mas não está no noticiário. E outra coisa, assim, saindo do jornalismo, política de cultura, política educacional, políticas que não estão necessariamente ligadas à informação tradicional, empacotada no modelo jornalístico, ou enfim. É isso, da mesma maneira que o agro colocou uma quilombola para advogar por uma agenda questionável no Pantanal, na novela, enfim, intervalo? Não, durante o Pantanal, isso, durante a novela. É possível fazer isso também em outros meios, digamos assim. Inclusive, as guerras culturais do bolsonarismo e da extrema-direita, elas existem justamente porque eles sabem que a cultura que é produzida no país, na verdade, quem produz cultura no país, seja em nível industrial, mas seja em nível insular, está apegado a um conjunto de valores que não são os valores deles, que muitas vezes são valores, não estou dizendo que são valores corretos ou incorretos, mas são valores diferentes. Então, eles acreditam que a guerra cultural, inclusive, faz sentido para destruir a cultura ou qualquer outro mecanismo que eles consideram ser propaganda dos valores que eles combatem. É isso, exatamente. Eles acreditam que tem que combater isso porque é um conjunto de valores que são contra. Então, em vez de, novamente, não acho que eles têm que fazer isso não, muito pelo contrário, mas em vez de advogar por uma agenda que demonstre, também não tem como demonstrar porque está errado mesmo, mas sim, que demonstre porque aquilo ali é um problema, sei lá. Não, vamos pregar pela destruição completa e absoluta dessa indústria aqui, para que não haja nenhum espaço de veiculação de qualquer outro conteúdo que fira os nossos interesses. Então, é necessário estar em todos os lugares. Da mesma maneira que eles estão em praticamente todos os lugares, que a gente acha que eles estão em todos os lugares, essa incidência tem que estar também em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando você busca no Google e o Google retorna para você uma série de conteúdos mais ou menos parecidos com aquilo que você acredita, você entender que quanto mais você produz informação e dados sobre confiáveis sobre aquele assunto em específico, mais aquilo vai aparecer para você e para pessoas que pensam como você. Isso é um ponto de partida. Vai ser muito difícil desradicalizar as pessoas que já acreditam numa realidade paralela. Não que essa seja causa perdida, mas Não dá para mexer isso agora. Exato, não dá para mexer isso agora. E dá para mexer quando? Porque eu tenho uma visão, você falou, eu tenho uma visão pessimista, a minha visão é a pior de todas. O Lula ganha, graças a Deus, se Deus quiser, ganha o Lula. Mas o bolsonarismo já sair, o terraplanista sair, o antivax sair, e essas pessoas não vão mudar de ideia. E a gente faz o quê? Some com elas do planeta. É um ciclo, né? Aí é ódio também. Não, mas assim. Ela vai ficar enfraquecida. Existe Eu sou muito pessimista. Minha sogra antivax. Minha filha de 6 anos falou pra ela, vovó, não venho mais na sua casa porque você não tomou vacina. Sabe? É um absurdo. Ela comprou carregamento de cloroquina na pandemia e ela não acredita. Cara, que eu falo, a gente estava falando aqui. Ela do motorista de Uber e eu da menina que faz faxina no escritório onde eu trabalho. A menina preta, periférica, ela falou, eu não vou votar no Lula porque o Lula é ladrão. E eu não tive nenhum argumento na vida que eu usasse que fizesse ela mudar de ideia. Como combater essa informação com quem não quer ouvir? Exatamente, esse pessoal não vai mudar de ideia. Minha ex-sogra não vai mudar. Essa menina, o motorista de Uber dela, que ele ficou comovido com a tia dela que morreu Mas só 35. de Covid. Não passa de 35. Eu acho que isso tem muita gestivo. Isso também tem muito a ver com a questão que você estava falando, de as coisas aparecem de acordo com o que a gente procura, com o que a gente pensa. Então, se eu tenho uma opinião, o algoritmo ele vai me jogar exatamente
aquilo para fazer, para reforçar aquela opinião. São pessoas como essa, elas não escutam outra A gente vive numa bolha, eles em outra que não dá. E assim como a gente também não vai mudar de ideia, a gente não vai virar bolsonarista agora, não tem como. Mas assim, longe de mim que achar que existe, meu Deus, é uma vacina pra isso e tudo vai voltar ao normal, não vai. Mas assim, o que a gente consegue trabalhar é com as franjas, ou seja, são as pessoas que transitam entre o extremo e a gente, vamos supor. Quando eu falo a gente é um universo muito amplo, tá? Mas enfim, porque isso depende do assunto e depende do... Mas existem pessoas que... enfim, é o que cientistas políticos vêm frisando nos últimos anos. O bolsonarismo, o extremismo, a extrema-direita, os supremacistas, enfim, o que for, use o nome que você quiser. São uma parcela, 20% da população, talvez até menos. Porque, na verdade, estão em estado de mobilização porque existe interesse político e influência política para eles estarem em estado de mobilização. Mas uma vez que isso não acabe, mas diminua, o estado de mobilização também tende a diminuir um pouco. Não significa que eles vão embora. Mas as ferramentas de persuasão dessas pessoas vão ficar mais fragilizadas. O que eles vão fazer com isso? É aquilo que eu estava falando lá no início. A expectativa é que haja um processo de radicalização e de extremismo. Sim, por quê? Porque é a única maneira deles chamarem a atenção, já que eles não estão conseguindo persuadir a quantidade de pessoas que antes eles persuadiam. Isso é a história dos extremistas, do pessoal insular, que acredita em coisas muito delirantes e que não tem absolutamente nada a ver com aquilo com o nosso repertório cultural, político, etc. Então, a gente tem que pegar as pessoas que, entre aspas, votaram no Amoedo nas eleições passadas. Sabe? Essas pessoas, elas estão suscetíveis a discursos que estão dentro dos nossos valores democráticos. Pensam diferente sobre algumas coisas, pensam diferente sobre algumas coisas. Mas isso é da vida. É você não apontar a divergência como algo intransponível. E aí a gente está falando de divergência, não de intransigência, né? A gente... pois é isso. Eventualmente pode até adiantar, mas um longuíssimo prazo. Pode ser. Pois é. Mas eu já acho que a galera da Moeda que defende a terceira via hoje, que é a votação do cabo eleitoral do Bolsonaro. Mas assim, é isso. Existe muita coisa além do voto no Bolsonaro. A gente pode falar aqui sobre durante horas. Tem gente que se vacinou que vota no Bolsonaro, tem gente que que não acredita em de gay, mas vota no Bolsonaro. Isso aí a gente pode falar Eu queria pegar essa carona, né, para retomar a ideia da... Meu nome é Angélica, né, sou Angélica Baixa, sou da BIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. E eu queria pegar essa carona em relação a esse ódio, né, que ela trouxe, que realmente, né, a gente pensar nesse futuro, o futuro não é muito legal, né, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, mas a gente quer sem Bolsonaro, evidentemente. E aí eu queria pegar a ideia das narrativas, né, porque a gente aqui, né, representantes de organizações sociais, eu acho que a ideia da construção de narrativas, da disseminação de narrativas essas que tenham esses valores que a gente considera como estratégicos, né, para poder, de fato, influenciar e alterar essa sociedade que a gente está vivendo, o quanto que isso, de fato, pode ser valioso no combate ao ódio e à desinformação. Porque o que hoje a gente vê é um cenário, que você falou muito bem, que eles replicam, né, eles têm assim uma potência, né, de produção altamente qualificada, inclusive, né, de desinformações, tem acesso a núcleos, né, já totalmente fechados, né, para esse processo. Então, como é que a gente pode, de fato, furar uma bolha? Porque se nós estamos numa bolha e eles estão em outra, né, a gente tem que começar a pensar de como é que a gente
faz essa transição, né? Ou a construção de pontes, enfim, porque não dá para desaparecer com eles, né? Não é essa a ideia, né? A gente não vai combater ódio com ódio, né? Não é por aí a ideia, né? Mas e aí o valor dessa construção dessas novas narrativas, né? E aí eu acho que a gente precisa, talvez pegando um pouco a ideia que ele trouxe da educação midiática, né? E também até não só das organizações, mas também da própria sociedade, mas repensar o modo que a gente compreende e entende essa comunicação e essa estrutura de comunicação e essa estrutura de disseminação de informação. Porque são coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, mas a gente simplesmente não domina. Ou poucos aqui dominam, e se dominam é uma parte, o outro domina a outra. Então como é que a gente consegue refazer esse contexto, inclusive do ponto de vista educacional? E aí eu acho que organizações como a sua, elas têm sim um papel importante, né, de trocar, né, momentos como esse, de trazer essas informações qualificadas, de trocar essas informações, mas também de pensar juntos, né, como refazer essa teia, né, porque a gente está, na verdade, falando de um país a ser reconstruído. E a comunicação, ela é estratégica nesse ponto, né? E aí a comunicação midiática, a comunicação entre as ONGs, redes sociais, é toda essa arquitetura da informação, que a gente precisa dominar de fato isso e disseminar esse domínio, né? Para a gente poder de fato pensar em alterar alguma coisa no futuro. E aí, queria te ouvir sobre isso. Poxa, é uma pergunta difícil, mas assim, pensando como o meu trabalho de fato eu sou diretora executiva do Aos Fatos. Então, basicamente, eu e mais alguns dos jornalistas que trabalham comigo, a gente desenvolve estratégias de distribuição do conteúdo que a gente produz, né? O veículo de comunicação é clássico. E aí tem todas essas questões que eu vinha falando sobre como descobrir, como funciona através de algoritmos, como distribuir melhor no WhatsApp, como distribuir... Isso tudo é mais ou menos esperado, né? Que a gente tente descobrir como que essas coisas funcionam. Mas o que me parece ser uma ferramenta bastante eficiente de construção de narrativa baseada em fatos verificáveis, em fontes confiáveis, que demonstrem isso, né, de maneira transparente, porque, de fato, assim, hoje em dia você não pode simplesmente mostrar o que é, mas por que é e em que conclusão você chegou a determinado argumento, quer dizer, como que aquele argumento foi construído, basicamente. Eu acredito que existem... é isso. As nossas colas sociais foram desgastadas, a gente está muito fragmentado, ou seja, os lugares que inspiram coletividade e comunidade hoje se restringem, infelizmente, às igrejas. Por isso, muitas das discussões que a gente está tendo passam muito ao largo desses valores de determinadas designações religiosas. E então, de certa maneira, eu acredito que, mais do que construir a narrativa, ela tem que ser distribuída dentro desses ambientes que ainda inspiram coletividade. A partir do momento que esses ambientes promovam conversas qualificadas sobre temas os mais variados possíveis e que são igualmente urgentes, a gente vai conseguir fazer com que seja mais fácil a gente passar determinada mensagem. Não estou falando que isso vai ser amanhã, ou vai ser no próximo governo, ou na próxima década. Isso é um problema da civilização, na verdade, né? Enfim, de momentos hegemônicos e momentos contra-hegemônicos. Mas, assim, na real, e aí, né, pensando na coletividade, naquilo que une pessoas diferentes, eu consigo pensar que a indústria de entretenimento é muito importante. É aquilo que eu estava falando antes, sobre que a mesma maneira que ele mencionou sobre
Pantanal e tudo mais. Influenciadores que trabalham em nichos que não necessariamente são aquilo que você está procurando ali, né? Tipo, sei lá, Casimiro falava sobre futebol games, falando sobre incêndio na Amazônia, entendeu? Esse tipo de coisa. É tipo, você entender quem você quer atingir e quem são as pessoas que estão ouvindo aquilo de quem, né? Então hoje, lógico, tem que estar no Jornal Nacional, é óbvio, óbvio. 5 minutos, ok. É óbvio que tem que estar no Jornal Nacional, mas também tem que estar no Felipe Neto, e também tem que estar no Flow, e também tem que estar, entendeu? E o grande desafio, na verdade, é a distribuição disso, a construir narrativas de um modo tão fragmentado como é feita a comunicação hoje. Então, talvez, o que vai ter que ser construído são várias narrativas sobre o mesmo assunto, mas são várias narrativas. Da mesma maneira que eles fazem, é o que eles fazem, né? A gente vê, sei lá, o kit gay sendo mostrado das mais diferentes formas, no final das contas, é uma questão de combate à ideologia de gênero, né? Então, assim, eles usam vários meios, vários influenciadores, várias histórias inventadas ou não, distorcidas ou não, sobre a mesma coisa, generalizam e tudo mais. É lógico que a gente não vai fazer isso, porque a gente não está trabalhando no universo da mentira, no universo da conspiração. Mas é usar os mesmos instrumentos e ter, óbvio, noção das limitações de tudo isso. Porque eles não têm noção da limitação daquilo que eles estão construindo. Porque eles não conseguem passar de 35% de intenção de voto. E é isso, entendeu? Eles não conseguem voto de mulher. Por quê? Porque eles construíram uma narrativa que não diz nada para elas, né? E não estão cientes dessa dificuldade porque eles estão imersos na própria, loucura ou qualquer outra coisa que você queira classificar isso. Eles gozam com essa própria... porque eles acreditam que eles são mais... É o que está por trás da teoria da conspiração. É tudo aquilo que eles não querem que você saiba. E eu sei, entendeu? É isso. A tentativa de se mostrar superior dentro da própria ignorância. Deixa eu fazer uma pergunta bem rapidinho. Sim, cara. Estou trabalhando com uma casa, a gente teve uma história que a gente estava fazendo casos. Todo dia que tinha negociação sobre casos. Tinha uma hashtag do dia. Teve um dia, que foi uma sexta-feira, eu falei, e se a gente usasse a hashtag sextou junto com a hashtag que a gente está usando? Para pegar a tendência do sextou e quando as pessoas fossem buscar o sextou, acabassem vendo esse conteúdo. Esse tipo, assim, eu não mexo bem com o Twitter, eu não sei. Eu tive esse estalo no dia e resolvi tentar, mas assim, como não pegou, outras pessoas do coletivo não fizeram, então não dá para saber se teria resultado. Mas esse tipo de coisa, de pegar carona numa hashtag, numa tendência, numa coisa que está bombando, isso pode dar certo? Sim, totalmente. Na verdade, é como a gente funciona. Você fala, você vende sabonete, mas o pessoal está falando, isso, de Pantanal queimando. Você vai criar uma narrativa dentro do, sei lá, seu Instagram, Facebook, etc e tal, conectando a venda do seu produto com a pauta do dia. E eu estou falando de venda mesmo, porque essas ferramentas são todas feitas para vender, né? Assim, a gente fala de venda como se fosse um negócio muito ruim, mas no fim das contas, todo mundo está vendendo alguma coisa. Então é exatamente isso. Isso é lógico, essa não vai ser a sua única ferramenta. Sim. Né? Mas, sim, por exemplo, coisa clássica, muito absurda. Tá rolando debate para presidente, sei lá, tá rolando debate da Globo, vai. E aí tem a hashtag eleições 2022, que todo mundo usa. Sei lá, o TSE contratou essa para criar um íconezinho de eleições de 2022. TSE usa, SF usa, CNJ usa, aí a Globo vai lá e usa, aí vai os veículos grandes todos usando e tal, não sei o quê. Aí tem a hashtag, junto com a hashtag de eleições 2022, tem a hashtag debate da Globo. E aí quem estiver tweetando especificamente sobre aquilo, e de eleições também, vai ver aquilo. Então você sabe, a pessoa vai saber, inclusive, sobre o que você está falando e o que aquilo está relacionado. Entendeu? É isso. É uma caroninha mesmo. Sim, é absolutamente normal, é para isso que serve a hashtag. É por isso que tem aquele bando...
você vai no Instagram, tem aquele bando de influenciador postando hashtag, tipo, 20 hashtags diferentes. Eleições de 2022, eleições. Lula, PT, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, sabe? E por aí você vai, você pega o universo. É assim, normal. É isso mesmo. Eu acho que é isso, gente. Mais alguma coisa? Esgotamos o tempo. Obrigada, Thay. Foi ótimo aqui. Mais uma vez agradecendo a participação de todo mundo.